Sr. Presidente. Antes de mais, permita-me cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado e todos os membros da sua comitiva e os nossos colegas. Portanto, agradecer e marcar esta primeira audição regimental, não obstante já termos tido a oportunidade de trocar impressões no debate do Orçamento de Estado. Eu começava e tentava aqui de forma estruturada organizar a minha intervenção da seguinte forma, fazendo perguntas sucintas e objetivas, pedindo também esse esforço e que no Orçamento de Estado também se verificou e, portanto, acredito que aqui aconteça. Eu pego exatamente, pensávamos nós que seríamos os primeiros, mas ainda bem que foi o deputado Diogo Leão a falar pelo Partido Socialista e referiu um tema que para nós é interessante e que vai casar exatamente com a primeira pergunta que tinha aqui para lhe colocar e que se prende exatamente com a participação das Forças Armadas em matérias de proteção civil e a importância que é necessário retirarmos do know-how, dos recursos e recursos humanos e técnicos para acudir a estas situações que, como sabe, já o referi, na Constituição e bem, é a única referência que temos à proteção civil e, portanto, estamos aqui todos de acordo. Ora, e prende-se exatamente com o tema do momento e que é importante e que em situações de emergência, situações de calamidade, muitas vezes nós pensamos sempre nas Forças Armadas e na intervenção que devem ter neste tipo de missões, que se casam exatamente com a própria gênese das Forças Armadas. E, portanto, há aqui duas dimensões, são as dimensões da autoproteção e, portanto, o Sr. Ministro tem feito algumas declarações no sentido de demonstrar que as Forças Armadas dão exemplo, tem camas e o Hospital do Porto, que tem mais de metade das camas disponíveis para acudir, e estão a ser feitas obras, a questão do laboratório militar, portanto, isto ao nível da disponibilização. Também tem feito recomendações no sentido da autoproteção, portanto, esta é a tal segunda dimensão numa situação de crise e que se prendem exatamente com a proteção das próprias forças e dos homens. A minha questão é a seguinte: considerando que as Forças Armadas são agentes de proteção civil, de acordo com o artigo 46 da Lei de Bases da Proteção Civil, a Lei 27 de 2006, de 3 de julho, que os equipamentos e infraestruturas disponíveis no Ministério da Defesa Nacional, como é o caso do Hospital das Forças Armadas, que, segundo um relatório recente do Tribunal de Contas, de que falarei de seguida, remete exatamente para levanta esta questão da existência de muito espaço que está subutilizado. Eu pergunto, o PSD pergunta, porque é que o Ministério da Defesa Nacional não fez, por exemplo, hoje não esteve na reunião interministerial que o Sr. Primeiro-Ministro promoveu com 7 ministros das Finanças, Economia, Administração Interna, Saúde, Planeamento, Infraestruturas e Negócios Estrangeiros. Portanto, o PSD gostaria de saber porque é que o Ministério da Defesa Nacional não esteve presente, não só porque, como disse bem, ainda há um acordo da colaboração do sistema da segurança interna e, portanto, uma vez que a tutela não é a mesma, porque é que não esteve? Depois, entrando aqui numa questão que também é uma questão muito importante, que foi o relatório do Tribunal de Contas, que traz pública a identificação de um conjunto de factos que para nós são importantes e que gostaríamos de saber, atendendo a que o Sr. Ministro em 2009 produziu 2 despachos em que estão a acompanhar a situação, há aqui questões que nos devem e que eu passo a identificar de forma muito sucinta e gostaria de ouvir a sua opinião sobre isto. Portanto, neste relatório refere-se que o Hospital das Forças Armadas só tem metade dos médicos previstos cerca de 52%, 25% são prestadores de serviços, as FIAs não têm a formação adequada, há possíveis infrações financeiras, há questões que têm que ver com o recrutamento pessoal, portanto, se é uma decisão exclusiva dos ramos das Forças Armadas ou não, o papel dos cursos de formação em gestão de saúde que não trazem retorno, outras questões como a reduzida procura dos serviços de urgência. Portanto, nós temos, por um lado, factos que identificam ou denotam questões mais de recursos e de organização e de gestão, e depois temos questões mais factuais. Por exemplo, a reduzida procura dos serviços de urgência, espaços que estão a ser subutilizados. Portanto, de que forma
E outras questões também que convém salientar, designadamente, não há procedimentos instituídos entre a ADM e o HFAR, o que há risco de sobrefaturação. O modelo de financiamento do HFAR, que tem receitas próprias, também está muito sustentado nas receitas da ADM, e o Sr. Ministro até refere isso no seu despacho de novembro ou dezembro de 2019. Portanto, aqui estão várias questões, mas há aqui algumas que são graves, designadamente a questão da contabilidade. E nós não podemos dizer que estamos a estudar, porque o plano de contabilidade, é claro, não se estuda, aplica-se. Portanto, não estamos na fase de estudar as regras que vão ser definidas. Elas já existem. Portanto, é preciso estarmos atentos a estas questões e que isto é identificado aqui no relatório do Tribunal de Contas. Portanto, há aqui um conjunto de situações que são situações mais gritantes e que é preciso esclarecer com a máxima urgência, porque sou pena de causar aqui alguma instabilidade. Depois, pegando nisto, e eu julgo que isto era importante e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro, precisamente para tentar também esclarecer e prestar os esclarecimentos, eu gostaria também de ouvi-lo sobre outra questão que me parece e que também é aqui aflorada muitas vezes, a questão do Código dos Contratos Públicos. Foi implementado um Código dos Contratos Públicos na área da defesa e da segurança, que é o Decreto-Lei 104/2011, 6 de outubro, que transpôs a Diretiva 2009/81 de CE do Parlamento Europeu, que serviu exatamente para se extinguir e concomitantemente se extinguiu o regime jurídico das contrapartidas e, portanto, nós gostaríamos de saber porque é que tem existido tão pouca aplicação na área da defesa e da segurança relativamente a este, ou então se tem existido mais, por favor, que nos esclareça, porque este é um diploma que foi criado, que foi pensado exatamente para estas situações e, portanto, gostaríamos de ver esclarecido. E já para terminar esta primeira intervenção, gostaria também de saber, o Sr. Ministro regressou agora de Zagreb e muito bem na reunião informal de Ministros da Defesa, eu pergunto quais foram os resultados desta reunião informal, se pode já adiantar no sentido da intensificação da PESCO, sobretudo no que se prende com as relações com o Reino Unido, no pós-Brexit, ou seja, de que forma é que Portugal está a preparar, porque na reunião informal interparlamentar que tivemos a semana passada, na qual também estivemos presentes, uma das questões que nós sentimos por parte dos nossos congêneres britânicos foi exatamente o apelo às relações que eles querem intensificar e manter a questão da segurança e da defesa. Muito obrigada.